Ei, se esse vídeo chegou até a sua For You, não foi por acaso. Tenha certeza, minha amada, que o Senhor Deus, Ele tem algo para te entregar. Então já fica até o final. Se você ficou esse segundinho, fica até o final, porque vai falar o teu coração. A palavra do Senhor, ela é pura, ela é verdade, ela é verdadeira. Então fica e toma posse da tua vitória. O que precisar tirar, tira. E o que for para acrescentar, como é que diz? Acrescenta, porque na sua vida, né? Não é na palavra de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e os dias são maus, né? Os dias são maus, mas o Senhor Jesus, Ele é bom. Ele está às portas. Muitos não acreditam, muitos não dão crédito, muitos acham que é só disse-me disse. Mas só que o Senhor Jesus, na hora certa, Ele vai voltar, né? Para buscar a sua igreja. Por isso que Ele fala, né? Igreja, está chegando a hora dessa trajetória aqui terminar. O cumprimento da história será lá na glória, quando Ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Sinto uma grande emoção em meu coração, somente em pensar. A igreja descendo do céu, gritando bem alto, santo é Jeová. Verei o Cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu novo lar. Segura firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Ai, 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 um grande lamento se ouvirá na terra, os homens vivendo em conflito e guerra. Vai bater na porta, mas não vai abrir. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro. Mas infelizmente é tarde demais. Queridos, vai chegar esse dia, né? Que o Senhor Jesus, Ele virá buscar a sua igreja, né? E os homens irá bater na porta. Vai correr de um lado para o outro, bater nas portas. Mas infelizmente elas vão fechar, né? Mas infelizmente elas vão fechar, né? Porque o Senhor Jesus, Ele fala na palavra dele, né? Que hoje se encontram abertas, mas um dia ela irá fechar. E muitos, queridos, hoje as portas estão abertas, mas tem muita gente brincando com o Senhor Jesus. Tem muita gente brincando de ser crente, tem muita gente brincando dentro da casa de Deus, tem muita gente brincando, achando que o Senhor Jesus não está vendo, achando que o Senhor Jesus não está, como é que diz? Olhando. Porque os olhos dele estão como chamas de fogo. Ele olha tudo que eu e você faz. Mas muitos não dão crédito. Muitos querem viver a vida de qualquer jeito. Muitos acham que o Senhor Jesus, Ele diz na palavra dele, venha como está, mas Ele não diz permaneça como está. Ele diz venha como está, mas não permaneças, né? Porque Ele diz que tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Queridos, você tem que ver diferença, porque a palavra de Deus, ela é pura. O Senhor Jesus, Ele diz, né? Aquele que é limpo, se limpe cada dia mais. Mas aquele que é sujo, se suja mais. Se a pessoa está limpo,
e aí vai em um chiqueiro de porcos. E se a pessoa entrar ali, claro que a pessoa vai se sujar, né? Mas se a pessoa procurar um ambiente limpo para entrar, a pessoa vai sair limpo, né? Mas muitos, queridos, muitos, sabe, a casa de Deus é lugar de santidade. É lugar de santidade, mas muitos acham que o Senhor Jesus não está vendo. O homem acha que ele pode fazer o que quer, o que bem quer. E o Senhor Jesus não vai, chamar para o grande acerto. Mas é engano, porque vai. Porque quando você pensa que viu, que já viu coisas, você vê mais coisas que te escandaliza mais. Apesar que a palavra de Deus diz, né, que irá acontecer muitos escândalos dentro das igrejas. Mas a palavra do Senhor fala o quê, né? Que ai daqueles por quem vier os escândalos, né? A palavra de Deus que diz. Ai daqueles por quem vier o escândalo. Mas o homem entra no ouvido e passa direto. Ele não guarda. Ele não guarda. E a pessoa vê que os dias, cada dia que passa, as coisas ficam pior. As pessoas fazem da igreja, porque a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. As pessoas fazem o quê? Templo, 4 paredes para ir, né, orar, buscar o Senhor, né? Mas buscar de qualquer jeito. Eu vejo hoje dentro de igreja, eu vejo pessoas que vai limpar a igreja de short de 2 palmos. Pelo amor de Deus, o que é isso, minha irmã? O que é isso, meu irmão? Que falta de temor é esse? Porque quando a pessoa está no mundo, queridos, quando a pessoa está no mundo, a pessoa não conhece a palavra. A pessoa no mundo é cego. Aquele que nunca pegou uma Bíblia para ler. O verdadeiro evangelho, né? Porque a palavra do Senhor diz, venha como está, mas ele não manda permanecer, né? Pessoas limpando igrejas evangélicas de short, de 2 palmos. E é pouco. É pouco. Ontem, 11 horas da noite, porque já é errado. As coisas de Deus têm que ser com ordem e com decência. A palavra do Senhor Jesus diz, né? Se ensina ou não. E onde a Bíblia fala, não é a irmã Sueli que está falando, que as trevas são mais prudentes do que a luz. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque ele é sábio, ele sabe. Ele sabe, queridos, porque a igreja evangélica, em lugares de muitas casas, não é para ficar terminando o culto 11 horas, meia-noite, porque tem vizinhos ali que precisa sair de madrugada para trabalhar. Nesse lugar aqui, muita gente sai de madrugada, 3h30 da manhã, 4 horas já está se preparando para ir para a sua luta, para ganhar o seu pão, né? Aí a pessoa fica até 11 horas, rodando, pulando. Não sou contra, quem quiser rodar que rode, quem quiser pular que pule. Porque naquele grande dia cada um vai dar conta de si, né? Mas ficar incomodando os vizinhos que não são evangélicos. E aí, onde é que está a sabedoria? E aí, onde é que está a sabedoria dos crentes, do pastor, né? Gente, hoje tem muita gente brincando de ser crente. Às vezes está na igreja há anos. E ali tem uma discussão com o pastor, discute. Muitas das vezes não quer obedecer o seu superior, que é o pastor. Porque se verdadeiramente você está em uma congregação, você tem que obedecer o seu pastor, né? E ali se rebelia, sai, aí aquelas panelinhas sai atrás e aí abre por conta própria. E diz que Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. E aí fica de qualquer jeito escandalizando o nome do Senhor Jesus. 11 horas da noite, queridos.
porque eu durmo mais de 1 hora da manhã, né? Motivo pessoal, né? Mais de 1 hora da manhã, de 1 a 2. E ali, não por mim, porque o horário que eu durmo é esse, mas os meus vizinhos, eles dormem mais cedo e eles não são evangélicos, né? Eles não são evangélicos. E ali eu estou vendo uma gritalhada, como a igreja grita muito, né? Porque roda, fica falando em línguas, tudo. Mas aí quando eu olho, uma irmã sendo segurada com o marido para... Ela entrou ainda dentro da igreja para ela pegar outra irmã para bater. Só que aí seguraram a irmã, né? Seguraram a irmã. Pense dentro da casa de Deus. Aonde é que está o temor do homem, irmãos? Aonde é que está o temor do homem? Uma irmã sendo segura. O marido não conseguiu conter. Ela conseguiu entrar, mas não conseguiu pegar a irmã, porque tinha um grupinho segurando ela. E ali a irmã saía para fora. E ali o grupo começava a dar risada dentro da casa de Deus. Dar risada da irmã. Eu não sei o que aconteceu, só sei que a irmã entrou. Foi em casa, chamou o marido e veio para bater em uma irmã dentro da congregação. E não é longe não. É na rua que eu moro. Na rua que eu moro, na porta de minha casa, praticamente. Gente do céu, o homem perdeu o temor. O homem perdeu o temor. Mas o Senhor Jesus, ele vê tudo. O que falta? O que falta como é que diz? Porque as trevas são mais prudentes que a luz, né? Fica escandalizando o nome do Senhor Jesus e acha como é que diz? Que autoridade esses irmãos têm de convidar um desses vizinhos aqui para ir na igreja deles. Me diga aí, deixa no comentário aí, se aí também tem assim, se tem igreja desse jeito, porque eu fiquei horrorizada, porque estão brincando demais, queridos, estão brincando demais. E você que ficou até aqui, vamos ler a palavra do Senhor Jesus em Mateus. Em Mateus aqui, ó. Deixa eu ver. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estatura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Né, queridos? Muitos virão dizendo: Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está acolá. E a gente cabe vigiar. Porque já chegou esse tempo, queridos, já chegou esse tempo. Dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirão e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em muitos lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos são de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ai, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, e então virá o fim. Né, querido? Isso que falou aqui até o 14, depois eu leio o resto. Tudo isso que falou aqui é verdade. Já tem muitos falsos profetas, queridos. Muitos. Enganando. Muitos que não examinam as escrituras. Muitos que não examinam. Aí corre atrás, visando só o dinheiro, só as ofertas e o dízimo. E não está nem aí para temer, para obedecer as coisas do Senhor. Estão fazendo o que quer. Porque a palavra do Senhor fala, né, que não, quando ele chegou naquele templo, quebrando tudo. Por quê? Porque estavam fazendo da casa dele covil de salteadores, né, vendendo coisas. E o Senhor Jesus, ele não se agrada. Não se agrada quando as pessoas começam a vender coisas em porta de igreja. Porque se já vem da Bíblia, que ele se irou, ele saiu quebrando tudo. Porque ele disse o quê? Que ali não era lugar. Ali era lugar, templo para se orar. Não lugares para vendas. Né? Mas o pessoal, o povo está, como é que diz? Fazendo vontade de sua carne. Ah, tem que vender isso para comprar aquilo, para a igreja, para comprar aquilo. Antigamente não existia nada disso. E você não via nada vendendo na porta da igreja. Eu nunca fui a favor. Nunca fui a favor, porque eu sempre li essa palavra. De vender coisas em porta de igreja. No lugar que eu congregava, no estado que eu sou, ninguém era doido de chegar para mim e me chamar para ir vender na porta da igreja. Para com isso, que o Senhor Jesus não manda ninguém vender nada, não. O Senhor Jesus não manda ninguém vender nada, não. Fazendo da casa dele covil de comidas, de vendas. O Senhor Jesus, queridos, ele está irado. Ele está irado. Os pecados, as iniquidades, as faltas de reverência, a falta de temor está fedendo nas narinas do Senhor. Porque o homem acha que o Senhor Jesus, ele não está nem aí. Hoje estão entrando na casa de Deus e dando cabo na vida das pessoas. Cadê o temor? Antigamente você via isso? Há anos atrás você via isso? Se alguém entrasse na casa de oração, em um templo, para roubar, ficava até preso. Ficava agarrado, queridos, no altar. Por quê? Porque tinha reverência, tinha temor na casa de Deus. Mas hoje não. Hoje acha que a casa de Deus como é que diz? É a casa das pessoas. E nem na casa das pessoas, as pessoas têm que viver como quer, não. De qualquer jeito, não. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele vê tudo. Ele não só vê o homem dentro da igreja, não. Ele vê nos quatro cantos. Ele vê. Como outro dia eu assisti um vídeo. A irmã falando, pastor, o senhor não tem um cantinho lá não, pastor, na igreja? Para poder eu me mudar para lá, mas meu esposo? O pastor disse, não, minha irmã, não tem não. Por que a irmã quer se mudar? Dentro da igreja, um cantinho lá? Ah, pastor, porque na igreja ele é um santo. Mas em casa é um demônio. Então, queridos, muitos acham que o Senhor Jesus só acompanha até a igreja, porque ele não fica lá. O Senhor Jesus não habita em templo feito por mão de homem, ele não vai ficar lá dentro. Ele entra quando a pessoa, como é que diz? A igreja entra, né? Que a igreja somos nós. Mas, queridos, tem pessoas que acham que o Senhor Jesus só está ali naquele lugar, naquele momento. E tem lugar que ele ainda fica na porta. Eu não sei nem se ele está entrando.
tem igrejas que eu não sei nem se ele está entrando. Porque das iniquidades, porque das podridão, porque das traição, porque das mentiradas, porque das faltas de reverência, porque as imundícias que as pessoas estão fazendo. E está achando que o Senhor Jesus está aplaudindo. Ah, porque tem revelação disso, tem daquilo, tem daquilo. A palavra do Senhor diz que muitos vai dizer para ele, mas Senhor, eu curei. Mas Senhor, eu salvei, né? Só quem salva é o Senhor Jesus. Ah, eu fiz milagre, fiz isso, fiz aquilo. Eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer, aparta-te de mim, maldito, que não vos conheço. É a palavra de Deus quem diz. Muitos estão dentro da casa de Deus, pintando e bordando, e acham que o Senhor Jesus está ali. Está ali fazendo tudo o que eles querem. Não é assim não, queridos. Não é assim não. O Senhor Jesus, ele vê tudo. E na hora certa ele vai pegar, ó, esses bandinhos que fica brincando, indo para a casa de Papai do Céu de qualquer jeito, achando que ele não vê. Porque o servo de Deus é para fazer a diferença. Não é só na igreja, não. Não é só na rua, não. Não é só... Em qualquer lugar tem que fazer a diferença. Seja em casa, seja no trabalho, seja no colégio, seja na igreja. Seja em qualquer lugar que você vá, você tem que ouvir alguém dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, não pelas vestes, não. Não só pelas vestes, não. Por tudo. Porque o Senhor Jesus, ele não quer só a sua, como é que diz? A sua alma, não. Ele quer alma, corpo, alma e espírito. Ai, irmã, o Senhor Jesus não quer saber de veste, não. Porque você nasceu nu, você tem que andar nu? Se fosse para andar nu, o Senhor Jesus não tinha permitido que os homens fizessem roupa. Todo mundo andava nu. Todo mundo continuava até a volta do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele preferiu que o homem cobrisse a sua nudez, porque os olhos foi aberto, né? Enquanto os olhos estavam fechados, de Adão e Eva, não tinha maldades. Mas hoje estão abertos. Então o Senhor Jesus diz, né? Aquele que é limpo se limpe mais, e o que é sujo se suje mais. Queridos, o Senhor Jesus, ele fala na palavra dele, né? Que muitos virão no nome dele. Muitos vai dizer, eu estou aqui, ele está ali, ele está acolá. Ei, não vá, não caia, porque muitos falsos profetas estão aí, fingindo ser o Cristo, dizendo que é o Cristo. E aí muitos, até muitos escolhidos, vai cair, vai ficar para trás, por não ler, não examinar as escrituras e pedir ao Senhor que mostre, que não deixe ser enganado, porque muitos enganarão, até os próprios escolhidos mesmo, querido. E já está acontecendo, porque tem muita gente cega, que não consegue enxergar, vai em tudo que é lugar. Mas o Senhor Jesus, ele é bom, né? Ele é bom e que ele venha abrir os olhos de muito. Porque ai daqueles, por onde vier o escândalo, ai daquele. Porque o ai do Senhor dói, queridos. E vocês entenderam que vocês é inteligente. Deixa no comentário aí, se aí no estado de vocês, no país, se tem igrejas assim. Se tem pessoas assim, se tem igreja aí que já entrou gente até para bater na irmã. Só Deus sabe o porquê, né? Então fica na paz do Senhor Jesus. Aproveita, deixa o like do amor, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Deus abençoe.